Meu nome é Yuri Bittar e eu sou um dos coordenadores da oficina de composição do Tapirando. Eu sou músico, tenho uma graduação em música na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu fiz licenciatura em música lá e depois eu vim para o Rio de Janeiro, onde eu fiz um mestrado em música pela Unirio. E hoje em dia eu sou professor de violão da Escola Portátil de Música, além de trabalhar aqui no Tapirando também. Minha relação com a saúde mental e com a música dentro desse contexto começou no Tapirando. Eu já tinha ouvido falar do Loucura Suburbana por causa do Abel, que eu já conhecia o Abel das rodas de samba, mas eu nunca tinha ido no bloco. Mas eu já tinha ouvido falar que era um bloco super legal, que era um trabalho muito interessante, muito rico. E aí um dia eu recebi um e-mail da Bia Paz Leme, que eu acho que o Alexandre, o diretor do bloco, né, o doutor Alexandre, entrou em contato com a Bia, perguntando se lá na escola portátil teria algum professor interessado em participar das oficinas, né, em coordenar essa oficina de música de composição. Ela mandou um e-mail e eu de cara achei super legal a ideia e me coloquei à disposição. E daí eu marquei uma reunião com o Alexandre e a gente começou. Isso foi em 2017. Eu estou até hoje, super legal. Estamos com saudade, né, por causa da pandemia. Já estamos há um tempão sem se encontrar, mas até hoje estou aí. É uma alegria participar desse trabalho. Esse é um trabalho riquíssimo. É muito legal, né, trabalhar com composição. Mas é muito delicado também, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não invadir muito a intimidade das pessoas no processo criativo, né? Então, essa abordagem tem que ser no sentido de aproveitar muito o potencial e as ideias que o compositor traz e com a nossa experiência a gente tentar meio que iluminar o caminho, assim, os caminhos, né, as possibilidades diferentes que uma ideia musical pode tomar, né? Então, a gente tem que tentar descobrir, perceber o potencial daquela pessoa. Então tem pessoas que são super intuitivas e que vão ser compositores muito originais e já assim com muita facilidade, né? Já saem compondo assim muito rápido. A música sai quase pronta logo de cara. Outras pessoas que não têm tanta intuição assim, para compor com tanta rapidez, mas tem outros talentos, tem ideias ótimas e vão precisar de uma ajuda para aprender a desenvolver aquela ideia, né? Porque na composição uma coisa que é muito importante é isso, né? Você ter essa noção que você pode tomar diversos caminhos com uma mesma ideia e às vezes você toma um caminho que depois, mais tarde, você vê que não dá certo aquela composição, que você não está conseguindo chegar num lugar legal. Aí você tem que renunciar, às vezes, a algum caminho e voltar atrás. E realmente isso, é muita experimentação, né? Bem, para mim a composição, né, na linguagem de Nietzsche, né, que ele expressa que é a linguagem do inconsciente, né, a psique, a linguagem da alma. Porque nós homens temos a mania de ficar condicionado, né, a contas a pagar, a faculdade, a família, a sociedade. Então o ser ele não tem muita expressão. Porque quando eu penso, já boto o ser na caixinha com rótulo. E a composição é justamente o contrário, não ter rótulo e deixar o ser fluir, o ser falar, a alma cantar, escrever, dançar. E o artista, segundo Nietzsche, ele é o único ser livre, porque ele está diretamente compromissado com o seu inconsciente. Então ele é livre para criar, né, de sentir a si próprio, a linguagem própria que ele dá àquela situação. Não é uma linguagem estereotipada da mídia, né, do cotidiano, não. Ele vê a linguagem do que eu estou sentindo. Né? É assim que eu componho. O que eu estou sentindo? Acontece um fato, né? Eu gosto das minhas composições porque são fatos falados pelo inconsciente, lido pelo inconsciente. Eu sou Enésio Elpidio, compositor e um ser, né? Eu gosto de não me definir porque a definição, quando você entra na nomenclatura, que você se nomeia, que você se rotula, você perde muito a questão
do ser, da plenitude. Então eu sou dialético, né? Eu sou aquilo que é o momento, exige, a circunstância, a pessoa, o pensamento que está passando na hora na minha cabeça. Eu não gosto muito de definição, não. Eu gosto de viver a plenitude, ou seja, ser um vazio para me sentir pleno. Com 18 anos, minha mãe faleceu, né? E digo antes, eu já vinha, que dizem que a antessala da esquizofrenia, com meu CID é esquizofrenia, CID-20, eu era muito tímido, muito retraído, só me expressava através da música, e naquela época eu era evangélico, e não é que eu não seja, ainda sou da forma que eu concebo Deus. Aí minha mãe morreu, eu entrei numa crise, comecei a escutar vozes, mania de perseguição, né? Eu estava muito mal. Aí eu falei com o pastor o que estava acontecendo comigo, ele me trouxe aqui no Pinel, aí encontrei uma psiquiatra ótima, inclusive ela passou, eu não conseguia fazer um link com a realidade, mas quando passou aquela moça com uma aura, com uma luz tão linda, eu olhei para ela assim, meu Deus, que moça é essa? Ela passou, sentiu o ser dela passar perto de mim pela minha sensibilidade, né? Inclusive a doença mental, ela tem isso de bom, não só tem coisa ruim, né? Hoje eu vivo de uma forma diferente, né? Cataliso a doença, ela me ajuda a viver melhor. Aí, quando cheguei na sala, quem estava? Quem era a psiquiatra? Elizabeth Valier. Enésio, eu vou te internar. Ela chorou, eu chorei, tremia bastante. E ela disse, vou te internar. Eu falei, doutora, por favor, estou muito novo. Eu juro para você que eu vou vencer essa doença, eu não quero estigma. Eu quero voltar para casa e se eu puder voltar amanhã aqui, se você me ajudar, que não tinha nem passagem. Inclusive, minha mãe, meu irmão, minha mãe falecendo, meu irmão se irmão, que eu tinha que virar homem, foi embora, passei necessidade. Inclusive, ela chorou, então vou te dar o dinheiro da passagem. Humano, né? Por isso que eu falo que é tão legal, às vezes, a gente quebrar um protocolo profissional, né? Entende? Fazer o amor, sentir muito amor por ela, eu senti muito amor por ela e ela sentiu muito amor por mim. Eu toquei minha vida, essa foi o meu ingresso na psiquiatria. Por felicidade, quebrando o anonimato, né, o Alexandre Vanderlei, que é o diretor do bloco, ele foi meu psicanalista. Então, basicamente, eu vi a ideia surgir do bloco na cabeça dele, e nós, não vou dizer que eu elaborei assim, mas eu participei, né, estou com vontade de criar um bloco, né, e tal, vou contar com você, né, e eu vi a ideia surgir e entrei, não de início, né, porque eu fiquei um pouco receoso, porque ainda estava um pouco muito sintomático, né, a questão de olhar para si, de ficar naquela coisa do si mesmado, como que eu vou ser, falar em público, tocar, agora, como eu falei no início, né, eu era muito tímido. Mas aí eu tomei coragem, entrei um pouco depois. Vem a oficina de composição, o curso do Yuri, o professor, né, da Unirio, e eu auxiliamos os compositores a dar forma, né, a dar estética, a ajuda que eles precisam, né, para poder ajeitar o samba. As oficinas de composição, elas se dão de uma maneira bem dinâmica. Primeiro a gente dá uma relaxada, canta uns sambas, né, da praça, né, uns sambas legais, até um MPB, para dar uma abertura, uma relaxada. Aí depois a gente começa a tomar o tema, discutir o tema e pedimos para as pessoas mostrarem o que elas trouxeram. E trazendo a gente começa, se for para botar melodia a gente tenta colocar, se for para ajeitar a letra a gente tenta ajeitar, e aí vai tomando forma. E é um processo muito rico, né? Um processo muito rico que você vê o embrião, depois você vê o feto, o bebê e depois o corpo todo, né? O adulto, né? Da composição da pessoa. E aí eu tenho a honra de participar desse processo de criação. A gente vai ter sempre, a gente lida com vários tipos de perfis, né, de artistas e de compositores. Aqueles que compõem com muita frequência e outros que compõem com menos frequência. Eu acho que para a gente ser um compositor mais frequente, né, a gente trabalhar com composição com uma frequência maior, é importante que a gente tenha esse hábito de compor quase que diariamente. Então, mesmo que você não vá fazer uma obra de prima todos os dias, é legal você criar esse hábito de estar sempre criando
e sempre tendo ideias, tentando desenvolver as ideias. Isso vai fazer com que você tenha mais facilidade com o decorrer do tempo de criar coisas e de desenvolver ideias que parecem ser banais e simples, e às vezes você com a prática vai conseguir meio que tirar leite de pedra e fazer coisas super legais de ideias simples, mas para isso a gente precisa praticar bastante. Olhe o inaudito, escute o inaudito, porque muita coisa foi criada na Terra, mas muita coisa ainda pode ser criada por nós ainda, como artistas, como seres e como homens. A escola de enredo é muito interessante, que é super democrática, né? Uma coisa assim que é fantástica, né? E põe um monte, tipo, tempestade, né, de ideias, como fala em inglês, né? Vai botando um monte de tema, todo mundo vai falando aquilo que vem na cabeça, aí a gente vai votando, aí vai tirando alguns temas e ficam 3, né? E aí escolhe-se um, né? E é fantástico, eu gosto muito. Quando você vai compor para o bloco aqui, por exemplo, né, nesse nosso contexto do bloco, que todo ano o pessoal do bloco faz uma eleição, né, da escolha de um tema, e todos os sambas têm que ser sobre aquele tema. É fundamental que quando você vai escrever sobre esse tema, que você pesquise a fundo, né? Então, quando você faz uma pesquisa assim para fazer uma composição, dificilmente você vai conseguir colocar tudo, né, na mesma música, né? Então você tem que elencar as informações que você acha que realmente vão ser mais importantes, que você acha que valem a pena ser ditas sobre aquele tema, né? E você vai acabar que vai ter que renunciar a algumas coisas que você pesquisou e que você não vai querer falar sobre isso também. Que você vai querer falar, mas você não vai ter como encaixar isso na forma. Eu pego o tema, vou vendo, comparando alguns sites, né? Vou vendo, vou anotando, vou anotando aquilo que eu acho pertinente, olho outro site, aí faço aquele esboço, depois faço uma síntese e aí eu parto para o trabalho, né? Augusto Boal é o meu carnaval, tá pirando pirado, pirou meu astral, no palco teatro foi sua paixão, vamos cantar com alegria e emoção. Augusto Boal é o meu carnaval, tá pirando pirado, pirou meu astral, o palco teatro foi sua paixão, vamos cantar com alegria e emoção. Augusto Boal, ao meu carnaval, tá pirando pirado, pirou meu astral, o palco teatro foi sua paixão, vamos cantar com alegria, vou viajar nessa... O que me trouxe muita inspiração foi a visita que a gente fez ao Teatro do Oprimido, na Lapa, né? E o rapaz explicando, as palavras soavam dentro de mim de uma maneira muito forte, porque o Augusto Boal foi o criador do Teatro do Oprimido, né? Diga-se de passagem. Então, aquela forma que ele fazia de levar a solução através da arte, da dramaturgia, do teatro para resolver uma questão social, política, me tocou muito. Né? Que inteligência, né? Ele se filtrava assim, o pessoal se filtrava assim no meio do povo, aí o povo não sabia que tinha ali os artistas, ia fomentando, provocando, né? E é muito lindo, aquilo ali tocou muito comigo. Eu nunca tinha imaginado que tinha um projeto desse no mundo. Aí me tocou muito, eu fiz 5 sambas, fiquei em primeiro e terceiro lugar junto com parceiros, né? Não falando também que eu fiz tudo sozinho, não. Teve o Messias, teve... não lembro, tem muito tempo, um pouco tempo, né? Tem um pouco de tempo. É isso, né? Mexeu muito comigo a visita, né? Nós percorremos o espaço, o rapaz foi explicando a vida dele, o processo, né? Falou de algumas peças, né? Foi muito bom. Eu procuro sempre aumentar, assim, perceber qual ferramenta que talvez eu acho que eles não têm, que vai ajudar nesse processo criativo, e eu tento, com algum cuidado, passar isso para eles, né? Mas a gente trabalha com uma coisa diferente, que é o fato não é como um curso de música, um curso livre de música, que as pessoas se matriculam e vão semanalmente, estão quase sempre do mesmo jeito. A gente sabe que
as pessoas que são usuárias do serviço de saúde mental vão ter períodos que elas vão estar com mais dificuldades e muitas vezes ou vão estar passando por alguma internação ou por alguma mudança de medicamento. Então a gente tem que levar isso em conta também, tanto no momento que eles estão na oficina, trabalhando com a gente, e até também nesse processo de ficarem um tempo sem vir na oficina, e depois de um grande tempo voltam para a oficina, e a gente tem que retomar daquele ponto que a gente parou o trabalho. Então assim, é muito desafiador, mas é muito legal, né? Porque a gente, pelo menos para mim, era muito novo isso, né? Esse contato mais próximo, né? Então eu descobri um repertório de tipo, pessoas como o Hamilton, como o Enéas, como a Monique, o Orlando, a Elisete, que ela não era usuária, mas ela era a esposa do João, mas estava sempre compondo também para o bloco, há muito tempo que está nesse universo também, né, nesse contexto. E como são pessoas, assim, artistas que se expressam de maneiras diferentes e cada um com a sua beleza, com o seu talento. Então o processo é riquíssimo assim, para mim e eu procuro sempre me manter num pé de igualdade assim, com eles enquanto artistas. Né? Todos nós somos artistas, cada um com a sua bagagem, com a sua formação. E da mesma maneira que eu tenho coisas que podem ajudar eles no processo criativo deles, eles também têm muitas coisas que vão me ajudar no meu processo criativo. O termo clichê parece que é meio pejorativo, né? Mas esse termo é refém do próprio sucesso, né? Então o clichê só é clichê porque ele funciona e porque ele dá muito certo. E um clichê musical, as pessoas quando escutam, acabam que reconhecem e vão ter mais afinidade. Então eu acho que o compositor, ele quando está começando nessa empreitada de compor, eu acho que é muito importante ele experimentar fazer as formas mais simples e passar por esses caminhos ditos clichês, para depois ele ir acumulando mais recursos, mais ferramenta, para ele também experimentar coisas um pouco mais originais e mais próprias, né? Desenvolver uma linguagem própria também. E depois que você escolhe sobre o que você quer falar, eu acho que é legal você também começar a pensar em como você vai dizer isso dentro da música, né? Poeticamente. Então tentar criar versos e rimas que sejam sonoras e que vão ter algum impacto, né? Quando o ouvinte ouvir aquele samba, aqueles versos e até os jurados, né? Já que esse contexto nosso é um contexto de competição, né? Para eleger o melhor samba do ano. Então quanto mais cuidado você tiver na hora de escolher as rimas e os versos para tentar causar um impacto legal, né? Tipo, a música tem um conteúdo, né? Uma substância legal no texto, mas também aquilo ser dito de uma maneira interessante. Talvez a forma mais consagrada que a gente percebe, né, no repertório do samba seja essa forma de duas partes, né? Parte A e parte B. Foi a forma que ficou mais consagrada e foi mais utilizada tanto pelo mercado, né? A gente vê isso muito em disco, a maioria dos sambas são assim, quando você vai numa roda, a maior parte do repertório também é assim, de samba de duas partes. Então vou dar um exemplo aqui desse tipo de samba de duas partes, que é um samba do Nelson Cavaquinho em parceria com o Jair do Cavaquinho, que é um samba também que fala sobre carnaval e é um samba que que funciona muito bem nesse formato de samba de bloco também, que é o Vou Partir. Vou partir, não sei se voltarei, tu não me queiras mal, hoje é carnaval. Aí a segunda parte. Partirei para bem longe, não precisas te preocupar, só voltarei pra casa quando o carnaval acabar, vou partir. E acaba a segunda parte. Então eu pensei numa música sobre o bloco, já que esse ano a gente não teve desfile e não teve um tema para o bloco, eu pensei em criar um samba com esse mesmo modelo, de duas partes, com 4 versos, e que falasse sobre o bloco,
e também para falar um pouquinho de como foi esse processo de compor esse samba, né? Então não foi nada de muito elaborado. Eu fiquei pensando assim, bom, já que é um samba que o tema é o bloco, eu posso falar tipo de duas partes. Aí eu pensei em falar na primeira parte sobre esse sentimento que a gente tem no carnaval, que de ficar o ano inteiro esperando o carnaval chegar, né? Então aqui no Tapiranda mesmo a gente percebe muito isso, né? Que as pessoas que participam do bloco têm esse momento do ano como referência, né? Então ficam o ano inteiro esperando esse momento, né? De chegar para fazer os adereços e para fazer a camisa, escolher o tema, depois compor, gravar, ir lá para a seleção dos sambas. Então na primeira parte eu falei um pouco sobre isso. E na segunda parte eu quis falar um pouco sobre o Tapirando, mas como é um samba curto, eu não podia me aprofundar muito em nenhuma dos dois assuntos, né? Então na segunda parte eu quis falar assim dessa energia da galera da saúde mental, tanto os profissionais, quanto os usuários, como é legal essa junção, né? E da coisa mais marcante que tem no Tapirando, que é essa junção da luta antimanicomial com a brincadeira do carnaval, né? Tanto que isso dá uma potência, né, pro bloco. Então eu fiz um samba que é um samba super simples, para demonstrar também como é que a gente pode, partindo de uma ideia simples, num formato também simples, como é que a gente pode criar coisas que são legais, sem ter a pretensão de fazer nenhuma obra-prima. Então é assim, Eu passei esse ano inteiro esperando pra chegar o mês de fevereiro e brincar no carnaval do Tapirando. Eu passei esse ano inteiro esperando pra chegar o mês de fevereiro e brincar no carnaval do Tapirando com a galera da saúde mental. A alegria nunca é demais e lutando a gente faz o carnaval. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Quando você passa uma situação difícil, tem que sentir e expressar, para dissolver. Porque se você guardar, aí que vem a doença, vira sintoma, vira um montão de coisa, vira depressão, que você vai remoendo aquilo ali, não se expressa, não bota para fora, aí já vem um outro pensamento, aí a Bíblia fala que um abismo vai sair no outro abismo. Mas quando você consegue diluir em forma, numa via, né, de arte, você consegue ficar mais tranquilo. E aí você contribui para o mundo, é mais uma visão para somatizar com as outras visões das pessoas, né? Posso dizer que o bloco ele me ajudou bastante na questão de realmente eu me sentir um artista, né? Porque eu não me sentia um artista, né? Que a igreja, aquela questão da teologia, né? Ver a arte como ligação para Deus somente, não para produzir arte de uma forma generalizada para os homens. Eu estava nessa vibe. Aí a Nelly me ajudou bastante, eu fui me soltando, né? E foi muito bom, me sentindo bem, tocando, né? Inclusive em 2017, com o tema do Augusto Boal, fiz 5 sambas e ganhei o primeiro e o terceiro lugar, né? E foi muito emocionante lá na Pasteur, vendo, né, quase ou mais 5.000 pessoas cantando samba, me emocionei, quase que eu surtei, que eu não aguentei de emoção, né? Uma novidade, uma coisa muito, ali eu vi que eu me consagrei não sendo pedante, né, como artista ali. Eu acho que a arte é importante para todo mundo, né? Acho que todo mundo devia, em algum momento da vida, de preferência já desde criança, estudar arte, estudar música, pintura, teatro. Eu acho que esse contato com a arte, de preferência com todos os tipos de arte, e depois, conforme você vai amadurecendo, você pode escolher por qual tipo de arte você gosta mais, tal.
Mas se expressar através da arte é uma coisa que é muito bom, porque é muito saudável, né? Porque a gente acumula muita coisa, né, pesada, né, na nossa vida. E através da arte a gente consegue botar muita coisa para fora. Eu acho que é por isso que a arte é uma técnica até, né, de terapia, né? Através da arte, a Nise da Silveira conseguiu, talvez ela seja pioneira nisso, né, no Brasil, né? Eu, como não sou da área, posso estar falando sempre alguma coisa que não é, mas ela conseguiu provar por A mais B o quanto que era muito mais eficiente, né, o tratamento e mais saudável, tanto para os próprios usuários, quanto para os familiares e para a sociedade como um todo. Como era melhor você estimular através da arte, né, e do que optar por tratamentos muito mais invasivos e no sentido de anular as pessoas. A arte, ao contrário, né, vem trazer o que essas pessoas têm de mais rico dentro delas, né? E aí aquilo lá gera uma admiração da sociedade por essas pessoas, né? Então essas pessoas, quando elas se sentem admiradas e quando elas sentem e percebem que elas fazem coisas super legais e que são legais, não são legais só terapeuticamente, são legais e ponto, né? São músicas lindas, que são boas de cantar, de dançar. Então quando essas pessoas sentem que elas estão inseridas nesse lugar, isso dá uma autoestima, né? E vai recolocando essas pessoas num lugar que para elas eu acho que é mais legal, né? Eu uso o projeto do Tapirando, para mim, é que, como você disse, eu não sou um usuário, eu sou uma pessoa. Eles me chamam ou usuário, ou esquizofrênico, ao louco, vamos agora ouvir o louco falando, não, ser uma pessoa normal. Aí libera, tira o trauma. Quando você é tratado, né, nós, com amor, com dignidade, você fica à vontade, você relaxa, né? E também ninguém te julga, né? Ninguém te julga, você erra, você fala uma besteira e todo mundo ri e tal, aí você se equivoca, aí você pede desculpa e é incentivado, né? Inclusive eu virei no processo de poeta dentro do bloco, né? Entendeu? Que eu não era poeta, né? Aí comecei, eu não era poeta, eu era músico e compositor. Aí virei esse processo poético dentro do bloco. É muito lindo. Eu acho que não tem palavra para poder verbalizar tudo, entendeu? Porque é muito carregado de símbolos, né? Que pela via normal não daria para eu poder expressar de uma maneira concreta. Eu tenho essa dificuldade, entende? Mas eu estou sentindo tudo, eu sinto e quero sentir muito mais depois da pandemia. Eu trago na veia, velho. Eu trago na veia, velho. Eu sei que é lixo e que é luxo. Meu pai, um esquizofrênico músico, minha mãe, uma diabética sábia e poetisa da vida, que a sociedade considerou como lixo. Alguns ricos do luxo acham que ver seu irmão na miséria é normal. E o pobretão ser poeta, músico, filósofo, gênio é um luxo, chega a ser excepcional. O nosso país ser rico e ser terceiro mundo por causa da corrupção é um lixo. E o povo escravizado, dando sangue, sem ter consciência para criar a riqueza da nação, isso é um luxo. Ver meninos negros, brancos brincando juntos é um luxo. Mas quando crescem, viram classistas e racistas. Velho, isso é um lixo. Ver a polícia matando negros e pobres mais uma vez, velho, isso é um lixo. Mas também vejo todos juntos na igreja, na sinagoga, no templo, no terreiro, pedindo um mundo melhor para todos nós. Isso é um luxo. Como eu falei, velho, eu conheço o lixo e o luxo. Então vão-se embora os lixos e fiquem os luxos. A voz do povo é a voz de Deus. Lá formei e com razão escreveu outrora pra se tocar o coração, há de se contar uma história, Tapirando, só do verbo na folia. São 10 anos de alegria e desabafo. Sai à rua, puxa
filosofias. Não é só pelos centavos. Pisei na pedra, a pedra balanceou. Levanta fogo